É treta, hein? Tem gente processando a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, por danos morais. A gente vai explicar para vocês todo esse assunto aqui. Tem também repercutindo o Palmeiras, repercutindo lá na Espanha. A gente vai explicar o motivo, mas envolve seleção brasileira e também Palmeiras e Botafogo no Allianz. Vamos trazer para vocês as informações aqui desse jogo, né? Como o Palmeiras chega e onde você pode assistir esse jogo aqui, tudo certinho para você não ficar perdido amanhã. Tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Vamos junto? Vamos trocar aquela ideia? Já chega junto se você nos conhece, deixa o dedão no like, por gentileza, se você conhece o nosso trabalho, acompanha os nossos vídeos. É sempre muito importante que você fortaleça aqui o nosso trabalho, porque os vídeos vão chegar para você em primeira mão. Eu tenho certeza que você vai sair daqui ou vai rir um pouquinho ou você vai sair bem informado. Então fica ligado, já deixa o seu like. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que é assim que o futebol tem que ser. Fechado, meu amigo? Você fica até o final do vídeo, se te agregar, aí sim você deixa o teu like e se inscreve. E vamos aqui do começo, né? Palmeiras e Botafogo, Allianz, clima de pressão no Botafogo e também até no Palmeiras, por que não, né? E jogo aí que pode mudar o humor. Quarta-feira tem Palmeiras e Botafogo no Allianz, às 19 horas. Então anota aí na tua agenda, ó, amanhã, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque às 19 horas. Esse jogo é aqueles que o placar vale mais aí do que 3 pontos, vale o clima da semana, vale até demissão do técnico do Botafogo. O Palmeiras está lá em cima, brigando para colar de novo na liderança, vindo de vitória no Allianz e querendo aí emendar a segunda como mandante. Do outro lado, o Botafogo vem pressionado, vem mal na tabela, tá na parte de baixo, tomou pancada e chega no Allianz com aquele jeito do ou reage ou o negócio vai entrar em parafuso. E quando o time vem assim, ele pode vir de dois jeitos, né? Ele pode vir mordendo, né, dando a vida, ou pode vir muito nervoso e errando o básico, que é o que eu espero que aconteça. E onde você pode assistir esse jogo no Sport TV e no Premier. É jogo para ver como o Palmeiras se comporta aí com casa cheia, gramado novo também, mais uma vez, que foi motivo de muito elogio aí no último jogo, e uma obrigação, basicamente, de impor o seu ritmo, né? Se o Palmeiras controlar ali o meio e empurrar o Botafogo para trás, vai virar aquele jogo que você já conhece, sem deixar o rival respirar. O Palmeiras faz muito isso no começo do jogo, né? Costuma fazer isso. Jogo de time candidato a título aí, é jogo que você precisa comandar do começo ao fim, né, cara? Palmeiras tem que entrar mandando, né? Não no sentido de sentir o jogo, né? Mas a gente pode até ter uma escalação. Quero ouvir tua opinião primeiro, Orla, a respeito desse jogo, antes da gente chegar aqui com uma provável escalação do Palmeiras. O que você pensa desse jogo aí, dos amigos que estão nos acompanhando também? Jogo bom, pensando na sequência, já que depois a gente joga fora contra o São Paulo embalado, então, assim, como eu até falei em outro vídeo, se tiver um empate, por exemplo, no Morumbi, se a gente ganhar esse jogo aqui, não seria uma tragédia, né? Porque você tem que ganhar seus jogos em casa para quando você tropeçar, até tropeçar entre aspas aí, pelo menos os jogos em casa você garantiu. Até aqui o Palmeiras tem 3 jogos em casa e 3 vitórias, e aí seria muito importante você manter isso. E o Botafogo, querendo ou não, criou-se uma rivalidade, né? Não virou um rival, assim, os caras até forçam um pouco, mas criou ali uns desafetos, digamos assim, e ficou diferente ganhar deles hoje em dia, né? Antigamente, ganhar do Botafogo era normal, assim, se passava até desapercebido. Hoje já é uma questão diferente, tanto que vai pesar talvez até a própria demissão ali do Martim Anselmo, e quando a gente ganhou deles no Mundial, o Textor, né, despirocou de vez por lá também. Então hoje é um jogo totalmente diferente do que era 3 anos atrás. 3 anos era 2023, quer dizer, né? Então, olha que doideira de como tá. 4 anos atrás, né? 4 anos atrás era um jogo normal, digamos assim. Que loucura, cara. Eu também tô na mesma brisa que você. Pra mim, 3 anos era ontem. Inclusive, a última vez que eu tirei férias, viu? 2023 foi a última vez que eu tirei férias. Tá bem anotado aqui, ó. E uma provável escalação do Palmeiras aqui, trazer pra vocês. Palmeiras que deve ter volta, né? Volta de alguns jogadores. Provável escalação do Palmeiras deve ter Carlos Miguel, Kelvin, né? Voltando à titularidade. Vão ficar de olho, não sei não. Acho que eu iria com o Giai, viu? Gustavo Gomes, Fux, Arthur. Emiliano Martinez deve entrar, deve até fazer o revezamento ali, o Emiliano e o próprio Evangelista. Você deve ter Maurício e Alan, e Flaco Lopes e o Vitor Roque deve voltar à equipe, tá? Então é mais provável aqui que você ter Kelvin e Emiliano Martinez para começar a partida. Então ali no meio de campo, só fica de olho nessa disputa de John Arias e Alan, que a gente vai ter uma indicação aí de como o Abel pretende usar o time. Os dois estão procurando conquistar a posição. É provável que seja o Arias, tá? Pela questão Copa do Mundo aí, deve ter aquele acordo que ele fechou com o Palmeiras pedindo minutagem para a Copa do Mundo. Isso deve pesar.
ele está querendo mostrar serviço. E por outro lado, aí o Murilo e o Vitor Roque, eles também já participaram normalmente dos treinos nos últimos dias, eles podem ser relacionados, então é provável que o Palmeiras tenha aí o Vitor Roque escalado para a disputa do jogo contra o Botafogo. Vamos para o nosso próximo assunto, senhores. Rapidinho aqui, uma dica que resolve a sua vida real. Você sabe que dirigir no Brasil é um teste de paciência. É IPVA, é multa, é licenciamento. E quando você vai resolver, o site trava, a fila aparece, você acaba perdendo horas e horas e horas e horas. E sabe quem que resolve isso para você? O Gringo. O Gringo resolve isso no app. Você pode consultar aí a pendência, organizar sua CNH, sua CRLV digital e você ainda consegue parcelar o seu IPVA, suas multas e os seus licenciamentos em até 12 vezes. E para você fazer isso é muito simples, baixa aqui agora, ó, de graça o app do Gringo vai aparecer para você, escaneia o QR Code ou vai no link fixado na descrição ou nos comentários aqui desse vídeo, você chega agora e baixa o app do Gringo, que é muito tranquilo, é só você aí abrir, baixar, resolver e seguir a sua vida. Você não tem burocracia, você não tem perda de tempo, você pode tranquilo baixar o aplicativo do Gringo aqui na descrição, nos links fixados ou no QR Code aqui, que você vai poder organizar sua CNH, sua CRLV, parcelar o seu IPVA, suas multas, os seus licenciamentos em até 12 vezes. Porque agora, cara, é março, ó, você ainda está se reorganizando aí das pauladas que vem no começo do ano. Você sabe que é complicado. Então chega junto, baixa o app do Gringo e reorganiza a sua vida, a sua situação de motorista aí, porque o Gringo é o melhor amigo do motorista. Valeu, Gringo! Tamo junto e vamos aqui para nossa próxima notícia. Vamos falar aqui do nosso próximo assunto, que inclusive isso aqui é uma novidade, isso aqui eu tô colocando na pauta, tá, senhores? Que é uma coisa que surgiu aqui de última hora, depois a gente ajusta ali, Erla, no título, mas é o seguinte, ó, o Palmeiras pode fechar com outro volante perto da Copa do Mundo, e a gente já trouxe essa informação aqui, que é o Wendel do Zenit, é visto com bons olhos, no Palmeiras vê ele com bons olhos aí, como reforço para o time. Ele é um jogador titular absoluto lá do Zenit e mesmo assim o Palmeiras monitora aí ele de perto e pode fechar com ele antes da Copa antes da Copa. Então, como vocês bem sabem, o Palmeiras tratava o Danilo do Botafogo como plano A, mas o John Textor, de novo, ele avisou que não pretende negociar o camisa 8 de jeito nenhum. Então a Leila, ela está observando aí outras situações no mercado. Então você tem o Palmeiras aí, o Palmeiras tá de olho no camisa 5, você sabe o quanto o camisa 5 acaba fazendo a diferença ali quando você precisa do meio campo de pegada. Então, trazendo essa informação aqui rápida para vocês, o Wendel pode ser um reforço, pode ter uma duplinha aí do Zenit, você pode chegar com o Nino e você pode chegar também com o Wendel. Lhe agrada, Erlan Dias, o Wendel? Seria leviano falar que eu conheço muito o futebol dele, mas assim, é um cara que tá toda a janela, a gente ouve falar dele em algum clube grande, né? Teve a questão ali com o Botafogo recentemente, né? Já até o próprio Flamengo já foi bastante especulado. A gente precisa de fato de um, eu não sei se ele vai ser o pitbull que a gente esperava aí, também não sei, né? Se ele não vai acabar sendo talvez um Marlon Freitas 2 aí. Mas, enfim, né, é uma posição que tem realmente sido uma necessidade atualmente. Eu até senti um pouquinho nesse último jogo aí contra o Mirassol, o Marlon Freitas segurando um pouquinho mais, ele não indo tanto apoiar, exatamente para não ficar tanto espaço como foi contra o Vasco. Mas eu acho que seria interessante. E é um jogador, assim, que, né, muito elogiado também. E o Zenit, né, cara, que também a gente pode ir lá na frente, talvez fazer uma boa barganha aí com os jogadores da base, que os caras estão sempre de olho na base do futebol brasileiro, né? Então manter o bom relacionamento, fora a questão Nino, né? Eu não sei se uma negociação com o do Wendel pode ajudar talvez a do Nino e a gente fazer basicamente se eles têm uma meta de venda igual o Palmeiras tem, geralmente toda a temporada, eles vendendo o Nino e o Wendel, acho que eles já bateriam, né? Porque seriam valores meio altos, assim. E, inclusive, o pessoal está perguntando, né? Como que o Wendel chegaria no Palmeiras, visto que ele teve uma lesão, cara, muito séria em maio, mais ou menos. Ele teve uma lesão em maio, que ele estava, inclusive, até fechado com o Botafogo. Ele é um cara que, depois que ele voltou da lesão, ele está atuando muito bem, viu? Ele jogou ali de 2025 para frente, até se você pegar agosto, no mês 8 ali, ele jogou muito bem, cara. Ele jogou muito bem fazendo partida. Tu olha as médias de nota dele, é tudo nota 7 para cima de atuação. Se você pegar os aplicativos aí de análise, né?
É tudo nota 7 para cima. Então foi um cara que performou muito bem, foi muito bem aí no Zenit, então um cara que está entregando futebol. Era um cara que, em teoria, chegaria pronto e agregaria aí no meio do Palmeiras. O que você pensa a respeito? Esse negócio de lesão aí, depois do inciso da última janela, velho, eu nunca mais vou... Porque eu lembro muito bem da gente falando, pô, será que o cara volta? Será que o cara vai vir pro Palmeiras ficar encostado? Aí ele ficou lá no Estrasburgo e simplesmente tá voando, assim, fazendo a melhor temporada dele na Europa, então... Esse negócio de lesão, se o cara se tratar, ainda mais o Palmeiras que tem um núcleo muito bom de saúde aí, acaba sendo só um detalhe. E agora vamos falar aqui, senhores, de Vitor Roque, tá? Vitor Roque tá fora da seleção e os gringos ficaram malucos. O Vitor Roque ficou fora da seleção por lesão no tornozelo, justamente às vésperas ali da lista para os amistosos contra a França e contra a Croácia. Isso foi muito repercutido lá fora, porque o nome dele já estava voltando para a conversa de seleção. E na cabeça do gringo, dos espanhóis, não é o aplicativo, tá? Os gringos, os espanhóis, ele tem cara de Copa. Ele tem cara, é o cara da Copa para os espanhóis. Só que aqui tem duas leituras aqui que importam, né? Da seleção, ele está machucado, amistoso, eles não querem estourar o Vitor Roque no sentido de lesão. E tornozelo é traiçoeiro, né? Você força, ele até vai, mas quando você vira a mudança de direção ali, ela cobra muito, o corpo cobra demais. E tem a do Palmeiras também. Essa ausência, ela tira a vitrine ali imediato, fora o risco de lesão também, né? Mas também tira o risco de desgaste, de viagem, e numa temporada longa isso pode ser até benefício para o Palmeiras, desde que ele volte inteiro. Tem outro aqui também, ó, o Forne on the Cash, tá falando aqui, ó, onde está Vitor Roque? Então tá aí, ó, os gringos cobrando a presença do Vitor Roque, mas acho que nesse caso dá para entender, né, cara? Ele tá lesionado, tem que esperar mesmo, tem que segurar, né? Eu acho, né? Pelo menos essa é a minha visão. Melhor, né? O que talvez seja ruim para ele, pensando em seleção, é que ele foi convocado só essa outra vez, né? Então ele não teve tantas oportunidades como outros jogadores, mas ele, assim, dentro das minutagens que ele teve, ele aproveitou, né? Ele sofreu um pênalti lá que o Paquetá perdeu, inclusive, num dos jogos ali, entrou, meio colocou uma pilha nos jogos, então, tipo, ele foi bem e o Ancelotti tá acompanhando, né? Não é por falta de acompanhar também, é claro que é diferente ele acompanhar ali de perto, mas eu acho que o Vitor com certeza tem muita chance, especialmente ali depois da lesão do Rodrigo, abriu aí essa vaga, que o Rodrigo era, pelo menos pelo que a gente entende de seleção, era uma vaga garantida, né? Das poucas garantidas aí, ele era uma delas, então abriu ali. E tem muito atacante também, né? Então tem essa questão, ele tá brigando ali hoje com talvez os meninos são meio que sensação na Europa, né? Que é o João Pedro e o Endrick ali, que os dois, o Endrick deu muito certo o projeto Lyon dele, né? Fiquei muito feliz que, inclusive, o Ancelotti não foi aquele teimoso, né? Não vou chamar porque todo mundo tá pedindo ali. O moleque tá jogando bem, chamou, é boa. O João Pedro também. E aí tem outros correndo por fora, né? Tem o próprio Richarlison que ele passa por altos e baixos, mas recentemente aí tá bem também no Tottenham, então tem vários jogadores aí, fora os que a gente já tem meio que como certeza, fora tem muito jogador bom na posição também, e aí o Vitor Roque precisa estar 100% quando chegar ali na convocação de fato, que eu acho que é em maio, né, a convocação oficial ali. Então, assim, ele tem uns dias aí para se recuperar e daqui para frente, isso pode ser muito bom para o Palmeiras, ele fazer esse primeiro semestre muito bom, até para a gente ganhar uma gordurinha no brasileiro, né? E pegando a polêmica do momento, você, e a rapaziada que ouve a gente aqui, você levaria o Neymar para a Copa, cara? O Chorume levaria aí, né? O Neymar, a polêmica da vez do Neymar contra os caras da Kings League. O Neymar se preserva aí também, né? Mas assim, pelo futebol do momento do Neymar, não levaria, não, porque assim, o jogo dele contra o Corinthians, você vê que quando um amigo dele critica ele, é que o negócio é sério, que os amigos dele é difícil criticar, né? Mas o próprio André Balada, ele falou, hoje o Neymar fez um jogo de Rony. O André Balada falou isso, cara que cresceu jogando com ele ali, e aí você vai ver os momentos, de fato, ele é tão bom, que até um jogo ruim, ele sempre arruma um passe, arruma um drible ali, só que assim, ele não tem intensidade, né, cara? Ele não tem, e você imagina agora, 2 amistosos contra a França e Croácia, e o Ancelotti podia levar até daquilo que você falou ali na caixinha, né? Tipo assim, leva ele, porque serão jogos embaçadíssimos, coloca ele para jogar. Tipo assim, ou ele vai realmente se superar e calar a boca de todo mundo, ou todo mundo vai ver assim, mano, realmente não dá. Olhando hoje pelo futebol, que é a questão de intensidade, eu não levaria, não. É difícil, porque assim, não tá falando aqui um cara que não gosta do Neymar. Eu sei que hoje
o Brasil tá tão dividido que tem até anti-Neymar e pró-Neymar. E eu sou o cara que acompanha a carreira inteira do Neymar, fã do futebol dele pra caramba. Só que hoje, exatamente por acompanhar a carreira dele hoje, que é triste você ver ele jogando hoje, é bem triste. E eu não consegui ver ele decidindo um jogo contra uma França, contra a Argentina. Então, Deus me livre. Os caras iam. Mas eu acho que agora seria a hora do teste, não? Porque, ó, tem amistoso aí contra a Croácia, você vai jogar contra a Croácia e contra a França. Você não precisa nem pôr ele titular nos dois. Mas aí é para tirar o jogo o jogo do set logo, para você decidir se o cara tem condição ou não. Porque você imagina, se o Ancelotti acerta, pô, ele é um gênio, beleza, ganhamos o Neymar para a Copa. Se o Neymar não vai bem, aí o Ancelotti já pode dar a canetada, falar, ó, tá vendo aí, seus orelhas secas? Não tem como levar o cara pra Copa, o cara não consegue correr, o cara não consegue desempenhar. Você não precisa deixar ele os 2 jogos inteiros. Tu bota ele pra jogar um jogo inteiro, contra a Croácia ou contra a França, que ele vai dar a vida, né? E aí pelo menos ele vai mostrar um nível. Porque também a seleção hoje ela não tem um armador. Mas ao mesmo tempo eu paro pra pensar, cara, é um pecado às vezes você deixar um Endrick de fora da Copa, você deixar você pleitear algum outro jogador para você levar o Neymar, que, cara, nitidamente não tá se cuidando. É pra ele tá postando os stories de foco, né? Stories fazendo a botinha, fazendo essas coisas. Ele tava batendo pênalti na Kings League ontem, irmão. E assim, isso que eu ia falar, nessas horas o sintético não é um problema, né? Essas horas não é um problema pra você se lesionar. É isso que eu fico indignado, velho. Que gestão, né? Não, você pega os jogos do Endrick ali pelo Lyon, cara, a bola cai no Endrick, dificilmente não acontece alguma coisa. Ou ele dá um passe ali já muito bom pro companheiro, ou ele faz um drible, ele arruma uma falta, o cartão, mas tipo assim, acontece alguma coisa quando o Endrick pega na bola. O João Pedro no Chelsea é a mesma coisa, o Estevão, ele também entra nesse lance da lesão, né? Ele não foi porque ele tá lesionado, mas ele mesmo postou foto hoje, inclusive, já treinando e tal, então deve estar 100% pra Copa também. Então é uns moleque que tá muito voando, né, cara? Não é uns moleque, tipo... Igual foi o próprio Neymar e o Ganso, que estavam muito bem, só que ainda tinha aquela questão da experiência, ou como foi alguns outros jogadores em outros anos. O Kaká, que foi, até surpreendeu todo mundo, o maior, sequer entrou, né? Quando ele era muito novo. Hoje os moleques já estão, tipo assim, com responsabilidade de decidir jogos, né? O João Pedro e o Estevão pelo Chelsea são talvez os 2 principais jogadores da temporada. O Endrick aí, os meninos ali também do meio. O Vinícius Júnior, o principal jogador do Real Madrid mesmo, né? Gostem ou não do Vinícius Júnior, ele é o principal jogador do Real Madrid. Então, a molecada hoje tá com esse nível aí de responsabilidade já muito grande, né? Diferente de uns anos atrás, que a molecada meio que vinha surgindo ainda. Então, por isso que é foda. Se levar o Neymar, você vai ter que deixar alguém muito bom fora, e aí você pode ser muito justo. E eu acho que o Ancelotti tá nem aí pro povo, viu, mano? Eu acho que a grande diferença dele para outros técnicos é que ele não tá nem aí pra opinião pública, tá nem aí pra mídia, ele tá vendo o que é melhor para ele. Se o Neymar tiver bem, ele leva, se não tiver, ele também não vai fazer questão de testar e tal, ele tá fazendo o melhor para ele mesmo. É que eu acho que justamente aconteceu isso, né? Você não tem um técnico com respeito excessivo, você tem um cara justamente que no futebol ele é do mesmo nível, até maior que o Neymar, que esse cara, todo lugar que ele passou, ele ganhou alguma coisa. E aí eu vi umas opiniões, né? O Rica Perrone lá falando do Neymar e tal, que o Ancelotti devia ter mais respeito com o Neymar, tratar o Neymar, que o Neymar é maior que o Ancelotti do futebol brasileiro. Mas o Neymar não tem nenhum esboço de comprometimento, né, cara? Não demonstra nem uma faísca. Aí você vê os caras treinando lá. E o Neymar batendo pênalti em Kings League, os caras se cuidando, um absurdo, os caras correndo dobrado dentro de campo, você vê o Neymar sem nível nenhum para atuar nesse sentido. Então é uma coisa que realmente me pega muito. Eu queria saber de você que está nos ouvindo, você levaria Neymar para a Copa do Mundo? Você convocaria, pelo menos nos amistosos? O que você faria se você fosse o Ancelotti? E realmente, o que você falou, o velho não tá nem aí, né, cara? Lasca, a mano. brisa totalmente... Os caras tentaram estragar o carnaval dele ainda, né? O cara curtindo lá o trio elétrico. Como que é o nome dele lá, cara? O mano que canta. O cantor lá, que é amigo dele, que é a turma. Bel Marcos? Não, mano. Caramba, como que fugiu o nome desse cara agora? Enfim, o cara querendo curtir o carnaval. Léo Santana? Léo Santana, mano. Fugiu o nome na cabeça. Mano. O Léo Santana é Wesley Safadão, que são amigo dele. Que é os médicos dele que liberam ele pro carnaval. O cara querendo curtir o carnaval, turma enchendo o saco, deixa o velho aproveitar, pô. E as 2 vezes que ele pediu para ser convocado pelo Ancelotti, uma foi no pagode do Thiaguinho e a outra foi na Kings League, né? Isso aí diz muito, né? Nossa, cara.
Enfim, a gente estendeu muito de Neymar aqui. Vamos para o nosso último assunto aqui, senhores, que é treta, hein? É treta no conselho, teve conselheiro aí processando a lei. Informação dos amigos do nosso palestra, viu? Isso aqui é informação deles. Isso aqui é uma bomba de bastidor e ela não é porque não é dentro de campo, tá? O José Corona, ele entrou com uma ação pedindo 20 mil reais por danos morais por causa de uma discussão ali numa reunião do conselho em 16 de dezembro de 2025. Segundo a narrativa dele, né, ele criticou a gestão esportiva, o volume de gastos e a condução política. E a resposta da Leila teria saído do debate duro e ido até para o ataque pessoal com termos do tipo covarde, fracassado, desequilibrado, palavras que ele diz que constam na ata ali e usam como base do pedido. Agora, vem o detalhe jurídico aí que para levar em conta. O processo ele foi protocolado no foro errado e a justiça mandou redistribuir para o foro central. Então, isso ainda vai passar por análise inicial para ver se a ação vai ser recebida. Se for, a Leila é citada, apresenta a defesa e isso aí vai virar aquela novela com audiência, porque qualquer linha ali vaza, né? Já virou a manchete, é o que está acontecendo aqui agora. E tem um tempero, eles iam se encontrar de novo em reunião no conselho. Então o clima já ia ficar aquela delícia, né? Já ia ficar bom demais. Então o valor em si, 20 mil reais, não é nada representativo. Pô, isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Um almoço da Leila Pereira, 20 bolsa conto? dela, ela falou, José, meu querido, vou pagar um almoço para você. Tá aqui, ó, pronto. Acabou, né? Cara, eu até trouxe os áudios aqui, eu até assustei, que eu lembro que no dia que saiu, eu, tipo assim, eu ia gravar e saiu os áudios. Eu falei, mano, eu já vou gravar, eu não vou nem ouvir antes, eu vou deixar aqui. E aí eu gravei até assustado, porque, mano, foi uma gritaria, umas ofensas ali, né, uma baixaria absurda. E aí, enfim, né, os caras tá no direito dele aí também, fazer esse processo, de fato, para a Leila financeiramente não pesa muito, é mais o estresse, né? Que a gente sabe quando tem qualquer audiênciazinha, qualquer coisa aí, enche um pouquinho o saco aí, mas o que me deixa tranquilo, entre aspas, e eu espero que isso não mude, é o que eu já comentei aqui, que mesmo essas brigas continuarem aí, e é normal, isso tem em clubes, tem em todos, talvez, não mudar a questão profissional, né? Segue tudo bonitinho ali, a parte administrativa e tal, não muda nada. Mas essas brigas aí de conselho, de presidente, infelizmente, não é a primeira e nem a última, né, que vai acontecer em clube brasileiro. Enfim, meu amigo, o que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários desse assunto, um processinho rolando aí entre os cartolas do Palmeiras, deixa nos comentários. Trouxemos para vocês muitas notícias aí, falamos de onde você pode assistir provável escalação do Palmeiras, falamos de Wendel, falamos dos gringos, né, malucos com o Vitor Roque aí, não convocados pela seleção, falamos até do Neymar, sobrou até pro Neymar nesse vídeo também, e tem também a treta no conselho, o José Corona Neto processando a Leila Pereira. Fechado, senhores? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Dá like, se inscreve no canal se você chegou até aqui. Tamo junto. Falta pouco dia para as férias, hein, Orlan? Tá contando já as horas? Nossa, eu já tô aqui, esse clima aqui de parar tudo. Depois de um dia de trabalho, parar tudo, eu não sei nem quanto tempo, velho. Então, tô no clima de férias aqui, mas ainda estamos trabalhando, tá? Isso aqui é o meu normal, tá? Não tô... Ai, nossa, o Orlando tá muito cara de cansado. Essa é a minha cara normal mesmo. Mas estamos precisando parar, hein? Pelo amor de Deus, velho. É muito tempo aí. Eu e os seguidores aí, vamos ligar pra você, hein? Você atende nós, hein? Ao vivo, já falei que a grande chance de eu atender de sunga, tá? Vou estar no mar, vou atender de sunga. Valeu, senhores. É isso. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo.